IRB, o que está acontecendo? É o que a gente vai responder no vídeo de hoje. Eu estou aqui com o João Daronco. Tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Vamos voltar aqui. O que aconteceu com o IRB no passado e o que está acontecendo, né? A IRB teve problemas no passado, você vai explicar um pouquinho para a gente, e mais recentemente ela fez uma capitalização, né, que trouxe dinheiro para dentro, mas em contrapartida também teve uma diluição. Quais foram os erros do passado? Eu acho que o principal que todo mundo conhece foi a fraude que aconteceu. O IRB era uma das principais empresas da Bolsa, queridinha por muitos, apresentava uma rentabilidade excelente, números excelentes. O problema é que aqueles números eram irreais. E tudo isso foi descoberto a partir da Esquadra. Eu acho que a Esquadra tem muito mérito nisso, porque acabou comparando com pares, teve uma investigação realmente para entender o que estava acontecendo. Depois daquilo, os executivos tentaram abafar, até teve rumores que o Buffett estava comprado em IRB. Depois disso, depois de toda essa conversa vai, conversa vem, carta da Esquadra, entre outros, foi mesmo constatada a fraude dos números e com isso a gente teve a queda da reputação do IRB, não só da reputação, mas dos números. Né? Aqueles números lindos de rentabilidade elevado eram mentira, e a partir daí o IRB começou a amargurar vários prejuízos. Não só por isso, teve uma questão estrutural também, conjuntural, de quebra de safra, que acabou prejudicando a companhia também. Então, uma tempestade perfeita que levou o IRB a precisar chamar um follow-on, precisar pedir dinheiro para o seu sócio para continuar a sua operação. Como é que funciona uma fraude de maneira bem simples no setor de seguros? Quando uma empresa de seguros vende um seguro, na verdade ela não sabe o risco exato na vírgula que vai acontecer. Né? Na hora que você compra um seguro de carro, faz um seguro odontológico, um seguro de saúde, um seguro de vida, ninguém sabe quando vai bater o carro ou quando exatamente vai morrer. A seguradora ela tem cálculos estatísticos, ela faz projeções. Pessoas com este perfil, vou pegar aqui o caso do João, homens de quanto? 25 anos? 25 anos. 25 anos. Na média, eles causam PT, né, perda total, sei lá, 1, 2% dos carros por ano. Tô chutando, não sei se é exatamente esse o número. E como que dá para fazer uma fraude mexendo nos números? Se você suborça a real chance do João bater o carro, de qualquer pessoa bater o carro, o que acontece? Num primeiro momento você até reconhece um lucro. Por quê? Porque você deveria estar provisionando aquela chance de 2%, né? Você paga, sei lá, R$1.000, R$2.000 de seguro automobilístico por ano, esse dinheiro entra na conta da seguradora, só que esse dinheiro não é da seguradora. Esse dinheiro está na posse da seguradora e ela deveria provisionar, né? O seu carro vale, sei lá, R$70.000, 2% de chance de bater, ela deveria provisionar ao longo do contrato ali 2% de 70 mil, no caso R$1.400, e o lucro na operação, se tudo tiver certo, seria ali de R$600 antes de pagar toda a despesa, né? Que seguradora tem despesa também, né? Tem diretoria, tem patrocínio de times de futebol, tem vários gastos ali, mas esse seria o lucro, vamos dizer assim, o lucro bruto desta operação. Qual o problema? Se a seguradora suborça a real chance de bater, ela vira e fala, não, o João é um cara confiável, ele não vai bater o carro, não vou nem provisionar nada. Esses 2.000 é nosso. Qual que é o problema? Se tiver qualquer desvio disso, às vezes o João é um cara prudente, mas o cara que está dirigindo atrás dele não é, e vai lá e bate no seu carro e o cara não tem dinheiro para pagar, a seguradora vai ser acionada. Nesse caso aqui, foi suborçado e aquele lucro que tinha sido provisionado, na verdade, não ocorreu. De maneira bem simples, foi isso o que aconteceu, entre vários outros truques, mas esse foi um dos principais truques que aconteceu na IRB. Dado que o resultado real, que a conta sempre chega, não foi aquele que foi orçado inicialmente, faltou dinheiro na operação da companhia. E também tem a questão do capital mínimo regulatório. Para você vender seguros no Brasil, quase todo país do mundo tem isso, mas no Brasil os níveis de capital regulatório são até maiores do que em outros países do mundo. O que isso significa? Que para vender uma pólice de seguro você precisa ter capital próprio do acionista ali no seu balanço.
Então vamos para termos práticos. Se eu quiser dar um seguro aqui, vender um seguro para o João de 100 mil reais para o carro dele, né? Já aumentei o preço do seu carro, João, era 70 mil, já está em 100 mil reais. Eu preciso ter um percentual aqui, vamos supor 50%, de capital próprio, meu. Então, para eu te vender um seguro de 100 mil, eu preciso ter capital meu aqui de 50 mil. Se eu não tiver esse capital, o que acontece? Eu não posso te vender seguro. Então, isso até é uma vantagem competitiva que grandes bancos têm, né? Principalmente o Bradesco. O Bradesco tem uma área de seguros gigantesca. Eles têm muito capital e com isso eles conseguem ter acesso a clientes que muitas vezes quem não tem tanto capital não conseguiria nem sequer fazer a proposta. E no caso da IRB, os prejuízos consumiram capital e ela começou a ter problema no capital mínimo regulatório, certo, João? Exato. Só queria voltar um pouco da questão da fraude, que eu acho que também é bem fácil de entender isso, bem intuitivo, tá? Então o Thiago explicou cirurgicamente, e aí vocês imaginem que ela estava vendendo seguros, resseguros no caso dela, com uma provisão abaixo do ideal, né? Ela estava basicamente dizendo que a probabilidade de algo acontecer era menor do que a probabilidade real de que aquilo poderia acontecer. E aí o que aconteceu foram dois efeitos de cauda longa, que são aqueles efeitos quando a gente pega normal, a curva normal, etc., que tem uma pequeníssima probabilidade de acontecer. Aconteceram dois em sequência. Duas quebras de safra, quando a gente pega, por exemplo, do último ano, não acontecia no Rio Grande do Sul pelo menos nos últimos 40, né? E teve em 2019 e 2021. Então acabou que ela provisionou menos e ainda aconteceram dois efeitos de cauda para piorar a situação dela. Daí voltando para o assunto do mínimo capital regulatório, o que acontece é que se a companhia não tem esse mínimo, ela fica fora da regulação, ela fica não sei se é desregulado que fala. Fica desenquadrada. Fica desenquadrada e com esse desenquadramento ela Vem a SUSEP e começa a encher o saco lá. Tem que parar a operação, etc. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente até pegou alguns números. Em setembro de 2021, o mínimo capital regulatório dela, o que ela tinha em relação ao mínimo, dava 143%. Então, ela tinha 43% de folga. Em dezembro de 2021, esse percentual de folga caiu de 43% para 6%. Ela estava com 106% do mínimo capital regulatório. Em março de 2022, ela estava com 105% e isso foi decaindo ao longo do tempo, tanto que em maio ela teve prejuízo e quando a gente tem prejuízo acaba que diminui ainda mais o capital que a companhia tem disposto para isso, e a situação foi piorando, até que chegou o momento que a empresa ou ela começa a gerar lucro, que ela não estava conseguindo, ou ela pede dinheiro para os sócios para manter a operação, e foi isso que ela fez recentemente, foi isso que ela fez no follow-on. Precisou de dinheiro, basicamente a represa começou a baixar, né? A represa, que eu digo de capital mínimo regulatório, começou a chegar no mínimo mesmo, ali no chão, e não pode ficar abaixo do chão, senão a SUSEP, que é o regulador do setor de seguros no Brasil, ela intervém e bota multa, enfim, não permite você vender mais seguros, ela faz um monte de coisa que atrapalha a sua vida, e ou você bota dinheiro, ou vai sofrer as consequências da regulação. O que a IRB fez? Eu acho que até fez o caminho certo, pediu mais capital aos seus acionistas, fazendo um follow-on. O que é um follow-on? É uma emissão de ações. E ela fez uma emissão muito grande para o tamanho da empresa, certo, João? Basicamente, ela dobrou o número de ações, é isso? Exato. Ela fez uma emissão de 1,2 bilhão de ações e com isso, cada ação negociada a R$1, ela levantou 1,2 bilhão de reais, dobrou a base acionária. E aí isso é muito importante para o pessoal entender. Imagine que você tem uma participação numa empresa, tá? E aí você tinha 5% do IRB. Se você não participou desse follow-on, a sua participação no IRB caiu pela metade, basicamente. E tem uma métrica muito importante que a gente sempre olha, que é o lucro por ação, que basicamente é quanto de lucro que vai vir para cada ação que está sendo negociada. Se o lucro da companhia mantiver no mesmo patamar e ela dobra a base, esse indicador cai pela metade. Você perde metade do lucro que você tinha antes por conta dessa diluição, e isso é muito ruim para o investidor. Essa é, para mim, assim, a gente fala muito sobre perda permanente de capital. Para mim, isso é um exemplo de perda permanente de capital. Eu concordo com você. A partir do momento que os acionistas eles são diluídos, e não é uma diluição como outros negócios que a gente já viu, que muitas vezes a empresa faz uma oferta para justamente aproveitar bons projetos que tem. Isso aqui foi uma diluição que ocorreu
para, vamos dizer assim, contornar os problemas do passado. O patrimônio líquido por ação, por consequência disso, ele cai substancialmente, né? A emissão ela foi num preço muito abaixo do de mercado e eu ficaria muito surpreso se algum dia as ações da IRB chegassem perto do patamar que já chegou a ser negociado no passado, lá de R$40. Por quê? Porque hoje você fez uma emissão muito grande a R$1. O patrimônio líquido para instituições financeiras, não só para seguradora, mas como para banco também, ele é uma espécie de campo gravitacional. Ele puxa o preço do ativo muito próximo do valor patrimonial. E a partir do momento que existe uma emissão muito grande a R$1, o patrimônio líquido fica muito próximo do R$1 por ação e por conta disso vai ser muito difícil se desprender desse preço ao longo do tempo. É muito difícil que tenha seguradoras ou resseguradoras que constantemente negociem a valores muito acima do valor patrimonial. Então, no caso de IRB, eu acho que vai ser muito difícil ela apresentar aqueles preços que um dia ela já negociou no passado. Eu acho que a grande questão que fica é sobre se a empresa vai precisar continuar fazendo follow-ons para manter a sua operação, né? Eu vejo muitas pessoas apegadas ao valor patrimonial do IRB, etc., falando, pô, mas a empresa negocia a 0,7, 0,8 do valor patrimonial, será que ela não consegue ter um upside? O grande problema é esse valor patrimonial diminuir ao longo do tempo. E aí acabar que esse 0,8 se torna 1,6 vezes, 2 vezes, e aí a cotação ia acompanhando essa queda. Resumo da ópera. Foi isso que aconteceu e daqui para frente é monitorar para ver se a empresa está de fato resolvendo os problemas do passado de fraude. Me parece que estão sendo resolvidos, mas ela, além disso, tem problemas de competitividade. Ela precisa, de fato, conseguir performar com uma rentabilidade acima da média para que ela possa valer pelo menos algo acima do preço atual. Ainda não estamos vendo, talvez a gestão consiga fazer isso, mas ainda não estamos conseguindo ver melhorias significativas da operação, como o João disse, tendo apresentado prejuízos recentemente. Obrigado, João. Obrigado, Thiago. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.